Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao quarto e último dia da jornada Bet Online. É um prazer ter vocês com a gente mais uma vez. Este evento não poderia ser realizado sem o apoio de uma série de parceiros e patrocinadores muito comprometidos com a educação. Muito obrigada por confiarem e acreditarem neste evento. E se você já participou dos outros dias da jornada, já sabe do concurso que a Bet Educar está realizando. Mas se hoje é seu primeiro acesso, deixa eu te contar porque eu tenho certeza que você vai querer participar. O concurso Minha Jornada de Aprendizagem na Jornada Bet Online, oferecido pela EduInfo e pela Bet Educar, vai selecionar a melhor frase que traduz a experiência de aprendizado que vocês tiveram durante o evento. Para participar, basta acessar o QR Code e preencher o formulário de inscrição e criar uma frase com no máximo 250 caracteres. O prêmio para a melhor frase será um notebook Samsung Chromebook 4. Não deixe de participar. Você já pensou ganhar um notebook novinho para aprimorar ainda mais as suas atividades remotas? Bem, parece simples ser protagonista da sua própria história, promovendo as mudanças necessárias para alcançar os seus objetivos. Mas na prática, a coisa não é tão fácil assim. Mudar é difícil, mas é possível, já dizia Paulo Freire. Então, aprender a fazer mudanças, definir o rumo da nossa vida, mesmo em tempos de incerteza, é tarefa mais do que essencial hoje em dia. E esse será o tema desta sala hoje. Para começar, vamos chamar então a primeira palestra do dia, que é a sessão da Conexia. Durante toda a sessão vai ficar disponível uma enquete da Conexia. Para responder é muito fácil. Você clica no botão da enquete abaixo dessa tela, responde e envia. Então vamos começar? O tema é como obter sucesso na gestão escolar em um ambiente de incertezas, mudanças e inovação. A mediadora é a Lilian Neves, CEO da Ueleto, e o palestrante Sandro Bonaz, CEO da Conexia Educação. Sejam todos bem-vindos. Lilian, a palavra está com você. Obrigada, Larissa. Realmente ser parceiro da Bet é partilhar desse espaço de aprendizagem colaborativa e hoje certamente não será diferente, porque temos aqui, veremos aí daqui a pouquinho, o currículo do Sandro, que reúne experiências, empreendimentos e certamente as reflexões serão muito proveitosas. Meu nome, como já disseram, é Lilian Neves, eu hoje sou CEO da Uilito, uma plataforma de gestão de currículos educacionais e de aprendizagens. Também atuo como consultora em gestão, educação e tecnologia e tenho o privilégio de ser organizadora de um programa de formação ética, socioemocional e de projeto de vida. Mas aqui, o brilho é ser mediadora dessa plenária de gestão de mudanças e inovação e aprender com o professor Sandro Bonaz, que teve sua carreira construída no setor de educação e inovação. Ele atuou em empresas como a Pearson, onde foi vice-presidente de educação básica, na Estácio como vice-presidente de mercado e na Croton como diretor e líder de inovação. É pós-graduado em administração de projetos, graduado em comunicação social e tem certificado internacional em gestão de projetos pelo Project Management Institute da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Atualmente, ele é CEO da Conexia Educação, considerada uma das empresas mais inovadoras do setor educacional. Seja bem-vindo, professor Sandro. Falar de mudanças, que desafio é esse? Então, vamos aprender contigo nesse tempo. Eu já convido, antes mesmo de passar a palavra para o professor Sandro, a participação de todos, nos enviando perguntas, dúvidas, ponderações, para que a gente tenha, daqui a pouco, um tempo de interação nesse bate-papo continuado por aqui. Professor Sandro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lilian. Obrigado a vocês todos que escolheram essa sala para a gente bater um papo hoje. Vou fazer uma explanação inicial aqui, mas a beleza disso que a gente vai fazer hoje é o grande bate-papo que eu queria fazer com vocês e com a Lilian ao final desse contexto inicial que eu quero trazer para vocês. O ponto é, vivemos um cenário de profundas incertezas, a gente vem agora, especialmente as nossas escolas, o mercado educacional, sendo bastante
impactado pela vinda do Covid, pela mudança, pelo setup novo que as escolas tiveram que rapidamente colocar à disposição das famílias, a reinvenção dos professores, a reinvenção das famílias. Isso tudo tem gerado aí uma série de ruídos, mas ao mesmo tempo uma série de oportunidades. Eu acho que o que diferencia o sucesso ou o fracasso da gestão escolar, do empreendimento educacional, com esse ambiente de incerteza, é se a gente vai ficar olhando para esses incidentes como uma situação que nos afeta negativamente, ou se a gente consegue buscar oportunidades e aí sim aproveitar o momento onde todo mundo fica igual, né? O momento da disrupção que a gente vive nesse instante, muito acelerado pelo Covid, mas não é exclusividade do Covid, vocês sabem, e já vinham presenciando e sentindo que o mundo vinha mudando rapidamente, uma velocidade incrível. Vários setores, várias empresas tradicionais, centenárias morrendo para dar espaço para startups, novas empresas com novas ideias, com muita criatividade. Então isso não é necessariamente a presença de um elemento novo que o Covid, que a pandemia nos trouxe. Isso já era, sem dúvida, um contexto que todas as empresas estavam mergulhadas. Talvez na educação, que é o espaço que a gente tem para falar aqui, elas estavam um pouco na contramão desse movimento. Apesar de sabermos que o mundo moderno, os países mais desenvolvidos, já faziam reflexões importantes sobre a melhor e mais adequada estratégia de aprendizagem para os nossos alunos, né? O desenvolvimento daquele aluno, daquele cidadão para o século XXI, que desenvolve pensamento crítico, que sabe trabalhar em grupo, que toma decisões no mercado de trabalho, que está em constante mudança e transformação. Essa já era uma escola necessária para a nossa comunidade. Mas a gente sabe que no Brasil nem todas as escolas estavam nessa direção. Muitas escolas ainda focadas no ensino mais tradicional, mais na aula expositiva, dando pouco espaço e pouca atenção para os nossos alunos, para que os alunos fossem protagonistas nesse processo. Isso não tem nada a ver com o Covid. Isso já era uma demanda, a OCDE já falava disso, Unesco, ONU, então, grandes organismos internacionais, Fórum Econômico Mundial, todo mundo debatendo esse tema, mesmo antes da pandemia chegar. O que acontece é que vem a pandemia e aquilo que talvez fosse uma resistência das escolas, da mudança do seu modelo, ela foi então, ela precisou enfrentar, mesmo a revelia, mesmo sem a vontade intrínseca de inovar, ela veio como um elemento externo. E aí fica o primeiro grande questionamento para cada um de nós, para você que está nos assistindo hoje, que é, será que o Covid ou essa pandemia é o último evento que vai assolar os nossos negócios, as nossas escolas? Certamente não. Talvez nós tenhamos que preparar as nossas escolas, os nossos empreendimentos educacionais para suportar uma sucessiva e constante elementos de novas disrupções. Então, não é preparar a sua escola nesse momento para esta mudança, algumas escolas, inclusive, esperando voltar ao ambiente tradicional, ao ambiente anterior ao Covid, que já não era bom, né? Falávamos aqui, então, que já mesmo antes do Covid, nós já precisávamos mudar. O Covid acelera e faz com que a escola use este momento como uma oportunidade. Será que todas as escolas usaram a mudança como uma oportunidade ou a mudança para se defender, para manter o seu status quo, para manter a sua posição de fazer uma aula expositiva, do professor ser o centro das atenções e dos alunos não terem vez? E quando a gente olha para os nossos alunos, ele é reflexo do que está acontecendo na sociedade de uma maneira geral. Os nossos clientes, os clientes de maneira geral de todas as empresas, o cliente da escola também, as famílias, o pai, a mãe, o avô, o responsável dos nossos alunos, do nosso estudante, eles precisam ser mimados, porque eles foram mimados pelas outras empresas, foram mimados pelo iFood, foram mimados pelo Airbnb, foram mimados pelo Nubank, pelas startups que chegaram e simplificaram a vida dos clientes, olharam as necessidades primárias desses clientes e agiram rápido, com eficiência. Então, esse mindset de para onde a gente vai mudar, que é ligado à experiência do cliente, é que precisa estar no centro do que a gente entende como mudança. Então, se a sua escola, se o seu empreendimento educacional, ele simplesmente mudou para manter o status quo, para preservar o status quo, talvez você não tenha aproveitado a onda a seu favor.
Se você está com a cabeça agora não vendo a hora para voltar para o mundo anterior, talvez também você esteja se iludindo, esteja sendo ingênuo e não se preparando para um mundo que vai trazer mudanças constantes. Muitas disrupções chegarão de maneira continuada. Então você precisa se preparar para mudar constantemente. Então o Covid é um fato agora importante que afeta a todos, mas provavelmente não vai ser o último fato a devastar parte do que a gente conhece como mundo tradicional. E é claro que para a escola é mais difícil, porque a escola, ela geralmente, em algumas comunidades, ela é um símbolo da manutenção da ética, da moral, dos costumes daquela região. E quando a gente olha um pouco para o futuro, o ambiente de mudança, a gente está criando o novo. Então, como a gente prepara esse aluno para um novo contexto? E aí a escola entra num terreno que ela não gosta muito, que é um terreno que ela tem que discutir coisas que ainda não estão claramente definidas, que não estão nos livros, que não estão nos conteúdos tradicionais. E os conteúdos e os livros, isso que a gente conhece como tradicional, estão disponíveis para todos no ambiente de internet. Então, o papel da escola passa a ser muito mais importante. Agora, mas eu queria falar com vocês sobre gestão. Porque se a gente fala de mudança, como é que a gente consegue mudar uma instituição que tem um legado importante? Que ela veio até esse momento com muito sucesso. Mudar algo que você obteve resultado é muito difícil. A gente sempre gosta de falar de mudanças, mas sempre no vizinho, né? No outro, nunca em nós mesmos, as nossas organizações. Então, para enfrentar esse mundo novo, a gente precisa mudar. E talvez o modelo de gestão que vocês têm, um modelo talvez tradicional, a grande maioria das empresas, e a escola como empresa, como empreendimento, ela tem um modelo de gestão baseado em comando e controle do seu professor, do seu coordenador, dos seus alunos, até da família. Só que nesse mundo que muda todos os dias, nós precisamos fazer com que a ponta, ou seja, todos os nossos colaboradores, todas as pessoas, esse nosso organismo vivo que é uma empresa, possam inovar também. No modelo de comando e controle, que é, eu tenho um chefe, né, e ele dá o comando, ele dá a ordem e monitora o trabalho do seu funcionário, pressupõe que ele tem todas as respostas, ele sabe de tudo, então é dele que vem a responsabilidade de tomar a decisão. Só que num mundo onde nós precisamos tomar decisões rápidas e criativas e inovadoras, talvez esse gestor super-herói não tenha mais espaço. E talvez esse cliente mimado, que exige uma experiência encantadora, não fique esperando a burocracia das empresas, a burocracia da escola, para tomar uma decisão, para um professor pedir a um coordenador, que pede para um diretor, que pede para o dono da escola, para uma decisão que precisa ser tomada logo. Isso acontece porque é uma gestão baseada em comando e controle. Então, o modelo novo, o modelo de empresa que dá certo, que tem resultado para esse mundo de revoluções constantes e continuadas, é um modelo onde nós damos autonomia para as pessoas, damos liberdade para as pessoas assumirem riscos e tomarem decisões lá na ponta, porque é assim que acontece a decisão rápida, onde os clientes ficam felizes pela tomada de decisão. As pessoas estão acostumadas a responder ali, a ter respostas instantâneas no WhatsApp. Não estão esperando um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana para tomar uma decisão, ou naquela semana, ou no dia do mês do café com o diretor. Isto não para mais de pé numa sociedade que muda todo dia. Então a pergunta que fica para vocês é: qual é o modelo de gestão que vocês começam a adotar nas suas escolas, nos seus empreendimentos, que possa dar respostas rápidas para os seus clientes, para as famílias, para os pais, para as mães, para os alunos e para os seus próprios colaboradores? Porque esse modelo de comando e controle, no mundo que a gente vive hoje, ele passa a ser inclusive mais caótico. Porque você manda um WhatsApp para o seu funcionário, depois você manda um e-mail porque ele não respondeu o WhatsApp, aí apita o Teams ou o Google, as plataformas que a gente colocou à disposição para o trabalho remoto. Fica um ambiente de muita comunicação que passa a ser até mais caótico. Os horários não são mais os mesmos. Então, esse modelo, onde as pessoas precisam ser monitoradas diariamente, do jeito que nós estamos trabalhando, ele piora as relações, ele gera mais tensão e mais ansiedade em todos os colaboradores e até mesmo nos seus clientes. E quando você tem um colaborador ainda que é pai, que é mãe, que tem o seu filho na escola, não necessariamente agora como professor, mas ele, enquanto funcionário de uma escola, também aumenta esse nível de ansiedade e atenção. Agora você deve estar se perguntando: Sandro, como é que eu vou dar autonomia para um colaborador? Como é que eu vou fazer um colaborador tomar risco? Como é que eu vou fazer um colaborador tomar uma decisão ali sem me consultar? A vida inteira ele me consultou, eles vão fazer besteira. É provável.
Pode ser que isso aconteça. Como é que a gente mitiga isso? Nós precisamos alinhar toda a companhia, toda a empresa, todo o empreendimento nos seus propósitos, ou no seu propósito, no seu grande sonho, nos seus principais objetivos. Isso é o que a gente chama de gestão por contexto. Então, sair da gestão tradicional e ir para a gestão por contexto. Essa gestão por contexto, ela leva lá na ponta, para quem está mais perto do seu cliente, perto do seu aluno, perto da família, a tomada de decisão. Porque quem tem a melhor resposta é o especialista que está perto do cliente. Certamente, no mundo que muda todos os dias, nós não vamos conseguir com que o diretor, o coordenador, o dono da escola, tenha as melhores decisões, porque a escola dele cresceu, ele já nem conversa todos os dias com a ponta, lá, barriga no balcão, com o cliente. Quem tem a conversa todo dia com os alunos, com as famílias, é que geralmente tem a melhor decisão, sabe tomar a decisão de maneira mais precisa. E essas famílias querem as respostas rápidas, porque o grupo do WhatsApp, que vocês conhecem muito bem, ele está lá ganhando um calor gigantesco se a escola não age. E a escola tem que agir rápido, tem que dominar essa comunicação. Então, para que o seu funcionário, o seu colaborador possa tomar a decisão lá na ponta, quem está mais perto do cliente, do aluno, da família, é quem sabe tomar as melhores decisões. Então, se você alinha toda a sua organização com base no seu propósito, isso você tem que descobrir. Qual é o grande propósito? O que faz o brilho no olhar dos seus professores, dos seus diretores? O que trouxe o seu pai, essa mãe, esse aluno para a sua escola? Quais são os elementos ali que eles viram, os valores, a cultura da sua escola para trazer? E é isso que você vai ter que dar destaque, você vai ter que conseguir tangibilizar essas ideias, deixar isso muito claro no propósito para todo mundo. Porque isso é a gestão por contexto. Você tem que dar as mesmas ferramentas, o mesmo contexto que você tem enquanto diretor para os seus colaboradores. Porque a partir desses elementos que você tem enquanto diretor, que faz você tomar boas respostas, e essas respostas talvez hoje não sejam tão boas porque você se distanciou da ponta, os seus colaboradores conseguiriam tomar a decisão. Então você consegue escalar a sua operação, ou seja, você consegue crescer de maneira organizada e ainda tomando decisões mais rápidas, gerando a melhor experiência para os seus stakeholders todos, seja ele aluno, seja ele o seu cliente, pai ou mãe. Então pense, precisa sim dar autonomia para os seus colaboradores. E para isso você precisa de um modelo de gestão baseado em contexto. Você precisa ter propósito, precisa ter esses objetivos claros. E esses objetivos, gente, precisam ser ambiciosos. E é aí que você tem que buscar ferramentas como, por exemplo, OKRs, né? Os OKRs. Porque os KPIs, as métricas tradicionais, e vocês sabem isso no modelo tradicional, que você diz, quantos alunos você vai trazer até o final do ano, comercialmente lá na sua sala de matrículas, todos aqueles indicadores mais duros, geralmente quando você vai negociar com o seu coordenador, o coordenador, eles são forças contrárias, né? Você quer aumentar o número de matriculados, por exemplo, ou as notas que você tem na sua avaliação, ou no Enem, que você quer buscar, e o seu coordenador, o seu professor, o seu gestor, ele quer jogar para baixo. Porque geralmente ainda a gente associa uma remuneração variável, alguma premiação, se ele atingir aquele número. Então o interesse dele é baixar aquele número e não aumentar o número que é o desejo do dono da empresa, do diretor da empresa. Então como é que a gente consegue vincular essas duas coisas? Com base num propósito forte. Então, e as suas métricas não necessariamente precisam ser métricas financeiras, métricas que as pessoas vão tender a jogar para baixo, mas baseadas na ambição. Você quer ser a escola da sua região reconhecida por alguma coisa, que envolva todo mundo. E esta coisa que fala ao coração, a alma, é que vai motivar as pessoas. E aí você tem que definir quais são os gatilhos, né? Como é que eu monitoro que a gente está conseguindo chegar nisso? Não as pessoas, mas que todas as ações, o plano de ação que a gente monta, está levando a empresa para aquele lugar que a gente esperava, aquele lugar ambicioso, aquele lugar que as pessoas querem participar. Então, é impossível deixarmos as pessoas numa linha de tomar a decisão de assumir risco se ela não estiver num contexto correto, porque isso fica perigoso. Agora, as empresas novas, as startups, testam com velocidade novas ideias. Porque uma vez que você coloca esse ferramental na mão do seu colaborador, você precisa dar ouvidos a tentativas e erros. Ter um espaço, um ambiente favorável ao erro. Um ambiente favorável aos testes. Agora, tem que testar rápido,
tem que colher os detalhes, os resultados desse teste rápido, replanejar, aprender com esse erro e fazer. Porque, de novo, empresas tradicionais geralmente faziam planejamentos do ano que vem, né? Você já está pensando aí como é que vai ser o seu 2022, seu 2023, só que o mundo está mudando muito rápido. Então, a sua capacidade de agir rápido vai depender muito da sua capacidade de testar coisas novas sempre, porque você não tem todas as respostas. Então, planejar o futuro com muita velocidade, ou olhar muito para frente, talvez você não tenha todos os elementos para tomar a melhor decisão agora. E aí o risco fica muito alto para a sua companhia. Então, agir rápido é agir em pequenos passos, testar esses pequenos passos e começar a capturar esse resultado. E também é importante você saber que quando falamos em cultura ágil, então, coisas que vale a pena você anotar aí para estudar um pouquinho depois, se você ainda não é o expert, o especialista nesses temas. Então, o modelo de cultura ágil, que faz essa gestão por contexto, onde a gente dá autonomia, a gente horizontaliza a empresa. Então, empresas têm muita hierarquia, né? Tem coordenador, tem gerente, tem diretor. Quanto mais você cria uma camada, mais distante essas pessoas que tomam a decisão no modelo tradicional ficam da ponta, ficam da onde tem o conhecimento do que está acontecendo de fato e que são elementos importantes para a tomada de decisão. Então, você precisa achatar esse organograma e horizontalizar a sua empresa. As pessoas têm que estar próximas do cliente. Então, esse modelo de estar próximo do cliente é dar voz para as pessoas que falam com seus clientes. Então, criar contexto no modelo de cultura ágil. Quando a gente fala muito de cultura ágil, esses dias eu falava com uma escola, falava, não, implantei cultura ágil aqui. Como é que você está fazendo? Agora a gente tem 4 horas para responder qualquer e-mail. Não é disso que se trata. Cultura ágil não tem nada a ver com fazer com velocidade. Tem a ver de tomar a melhor alternativa, dar a melhor resposta para gerar a melhor experiência para o cliente. Tem a ver com o cliente no centro. Então, responder em 4 horas, ou até em 30 minutos, ou até em 1 minuto, se a resposta for errada, se ela estiver desalinhada à experiência necessária para encantar o seu cliente, de nada valeu. Então, cultura ágil é tomar a decisão certa, de maneira a encantar o cliente, e essa decisão geralmente está na ponta. Então, ter um ambiente, um modelo de gestão baseado em cultura ágil, que é a mudança de mindset de cada um dos colaboradores, onde eles veem o risco como uma oportunidade, onde a gente cria um ambiente favorável ao teste, onde a gente cria um ambiente favorável para as pessoas tomarem decisão. Porque um outro efeito perverso do modelo de gestão tradicional, centrado, comando e controle, é que tudo é culpa de quem tomou a decisão lá em cima. Ninguém está engajado com as soluções. Quando a solução nasce da ponta, nasce de todos os nossos colaboradores, todos se engajam, porque ele colocou ali os desejos dele, o posicionamento dele, e aí é mais fácil para a gente tomar uma decisão. Então, o ponto que eu quero dizer para vocês é que à medida que vocês reconhecem o seu verdadeiro propósito, o seu propósito legítimo, que toca a alma do seu colaborador, da família, da sua comunidade, você vai perceber que você não é bom em tudo. Esse é um outro ponto importante. Também tenho conversado muito com as escolas, falava na semana passada com uma escola, ela disse, olha, o meu fornecedor aqui, que eles tinham lá um sistema de ensino, não conseguiu entregar exatamente os elementos digitais que nós precisávamos, e aí eu fiz aqui as minhas próprias ferramentas. Eu estou fazendo aqui, não é a melhor de todas, mas tem aqui minha ferramenta e está acontecendo. Só que lembrem-se, qual é a verdadeira vocação da escola? O que ela deve se concentrar em contratar uma série de programadores e fazer um software? Será que ela vai ter o melhor software, a melhor experiência para o seu aluno? Ou ela vai se concentrar em fazer um material didático, por exemplo? Não, ela vai ter que transformar aquele professor no melhor professor mediador daquela região. Aquele professor que vai usar os dados a favor da aprendizagem. Que ele vai entender cada aluno como um indivíduo. Cada aluno com as suas fragilidades, com seus gaps de aprendizagem, com seus objetivos de aprendizagem, vai atuar ali individualmente para cada aluno. Isso é tomada de decisão. O professor precisa tomar essa decisão. Não está esperando aquele planejamento que ele fez do ano inteiro sozinho e se o coordenador não muda, ele não muda mais. A prova é naquela data. Então, o professor que atua juntamente ao aluno de maneira personalizada precisa ser empoderado para fazer isso. Precisa ter o ferramental adequado para fazer isso. Então, cada um precisa entender exatamente o seu potencial, exercer esse potencial máximo naquilo que é melhor. É quase um golpe de humildade. E aí você vai precisar de ótimos fornecedores que também façam essa virada na experiência do seu cliente. Por quê? Eles todos foram mimados com essa grande última revolução digital que a gente vive.
mesmo antes do Covid. E se a sua escola não dá respostas rápidas, convincentes, tirando os ruídos, simplificando a vida da família, e não é agora, vai ser assim cada vez mais. As inovações vão ser cada vez mais curtas e recorrentes. Então, o seu modelo de gestão precisa garantir a experiência de todos, dos seus alunos e da sua família. Você vai precisar ser muito bom nisso. Senão você vai sair do mercado. Vivemos hoje os momentos de disrupção, eles igualam a todos, os grandes com os pequenos. As startups nascendo e derrubando os grandes bancos, são as fintechs. A gente vê o iFood, que foi recusado por muitos restaurantes no passado, porque tem algumas taxas para que ele cobra ali no processo, recusaram a entrar, morreram no meio do caminho. E novos restaurantes nasceram, não estavam nem na avenida principal da cidade, não tinham nem fachada, mas entraram nesse modelo digital e estão prosperando. Então, quando vem uma grande revolução, todos têm o mesmo tamanho. Quem ganha o jogo é quem assume maiores riscos e entrega mais valor ao seu cliente. Entrega mais valor ao seu cliente. Então, quando você é muito burocrático, demorado na tomada de decisão, e as pessoas que têm a verdadeira informação não tomam decisão, não estão engajadas no processo, porque não podem, porque a gente faz parte de um regime burocrático, você perdeu uma grande oportunidade para virar o jogo e competir de igual para igual. Então, se você é grande, talvez o seu legado que te trouxe até aqui não garanta a sua sobrevivência, e da mesma forma, se você é pequeno e você tinha condições não com tanta igualdade para disputar com um grande na sociedade, você passa a ter nesse momento, se você entregar mais valor do que o grande. Isso aconteceu em todos os segmentos, também pode acontecer no cenário de educação. Então, pensem no seu cliente no centro, olhem para os seus colaboradores como uma massa inteligente, brilhante, intelectualizada, que pode contribuir mais, e precisam de autonomia. Para dar autonomia, precisamos alinhar claramente os propósitos da nossa organização. Precisa entender para que a gente nasceu, por que a gente levanta da cama todos os dias para trabalhar naquele lugar. Quais objetivos a gente tem no curto prazo, não é para o ano que vem agora, os próximos 3 meses. E se a gente tiver que mudar, a gente vai mudar todos os dias para chegar naquele propósito, porque isso aqui é o como. O que é o propósito não muda. Pode vir a pandemia, pode vir várias outras revoluções, vai mudar o caminho, a forma de chegar. A gente tem que ser como água para ultrapassar esses impedimentos todos. Então, o bate-papo, eu queria aqui que vocês colocassem questões para que a gente possa debater um pouquinho agora. Enquanto você é capaz de mudar o seu modelo de gestão para colocar o cliente no centro, o aluno no centro, o seu colaborador ter mais autonomia, você criar um ambiente favorável para assumir riscos, como é que você consegue fazer isso? Porque sem esta empresa dinâmica, flexível e criativa, e a criatividade não nasce de um, não nasce de você que é o dono da empresa, ou o único diretor. A criatividade coletiva é muito superior. Então, como é que você vai fazer para o seu dia a dia mudar? Então, esse ambiente de mudanças é uma constante. O seu time, especialmente você que é líder, vai precisar entregar essa certeza para os seus colaboradores de que a mudança não é ruim, de que esse desconforto que a gente tem que acordar todo dia tem que ser um desconforto positivo, porque uma mudança é uma oportunidade para a gente se reinventar, para a gente aprender e entregar mais valor para os nossos clientes. Porque quando você entrega mais valor para os seus clientes, você deixa de discutir preço, por exemplo. Eles enxergam valor no teu produto, tem clareza sobre o seu propósito. Porque se você só está trabalhando no parâmetro de preço para atrair os seus clientes, da mesma maneira que o preço atraiu o seu cliente, outro preço vai atrair o cliente para ele sair também. Então quem vem por preço vai embora por preço também. Então a sua capacidade de gerar valor vai depender do quão moderna e quão flexível vai ser a sua estrutura para, a partir de agora, conseguir usar todas essas mudanças como uma grande oportunidade. Eu queria, Lilian, que você pusesse para a gente aqui, se a gente já tem alguma pergunta aí no bate-papo, para a gente começar a fazer algumas reflexões ali. Você tem, Lilian? Sim. Bem, Sandro, primeiro eu quero dizer que quantos insights você nos traz nessa primeira parte da nossa conversa e reafirmar para os nossos participantes elaborarem as suas perguntas. Mas eu vou começar com uma por aqui e quero que você me apoie em desvencilhar de alguns obstáculos que possivelmente eu tenha ficado. Veja só. Há na sua fala, com muita clareza e muita
ênfase, né? Essa polarização, ou talvez esse contínuo entre a escola escolher ou decidir por estruturas organizacionais mais centralizadoras, de comando, lentas, burocráticas, e numa outra ponta, um processo mais ágil, mais voltada também a assumir alguns riscos, mas que entregue valor nessa ponta do outro lado. Bem, sabemos muito bem que entre um estado e outro nós temos aí várias combinações possíveis, né? Entre estruturas que se apresentem um pouco mais centralizadas e outras um pouco mais descentralizadas. Mas a minha pergunta vai no seguinte sentido: se nós concebemos que uma forma de organização da escola é privilegiar a participação, essa gestão que escuta os seus docentes, que participa a sua comunidade escolar, que se relaciona com famílias, que também tem vários stakeholders aguardando algumas respostas, mantenedores, comunidade local. O quão rápido você percebe que uma escola conseguiria driblar, né, entre o contexto que exige respostas rápidas e essa participação de toda a comunidade para que aquilo seja próprio da escola e não uma tomada de decisão que represente somente a opinião de um ou outro. Me ajude, por favor, nesse quase dilema, né, que as escolas certamente se encontram muitas vezes. Excelente ponto, Lilian. E aqui é importante a gente reconhecer que maturidade a gente conquista ao longo do tempo. Ou seja, qualquer mudança que você vá fazer no seu modelo de gestão, você vai ter que entender que vai ser um processo, uma caminhada, uma jornada. Então, a gente acreditar que do dia para a noite a gente vai amanhecer com uma cultura nova na nossa empresa, na nossa escola, isso talvez seja um pouco de ingenuidade, porque talvez o fato mais difícil que a gente possa fazer numa empresa é essa mudança de pensamento, essa mudança de mindset, de direção. Se a gente sempre foi uma empresa muito tradicional, muito centralizadora, e é muito comum nas empresas familiares, né, que talvez seja o grande volume de escolas brasileiras, especialmente as escolas privadas. Então, como é que a gente sai desse modelo onde o dono, né, toma as decisões para ir para um modelo mais aberto? E aí eu quero deixar claro aqui, Liliana, que quando eu falo do modelo aberto, e é mudança de mindset, porque uma coisa é o funcionário poder colaborar, mas se quem decide é quem tem o cargo, ainda você não fez uma transição. Porque quando a gente vai para uma reunião de uma empresa realmente aberta, com uma cultura ágil, ou seja, que ela preserva essa agilidade, esse ambiente baseado em contexto, se você tem uma reunião, ninguém tem cargo naquela reunião. E geralmente quem vai tomar a melhor decisão naquela reunião onde você tem um diretor e tem às vezes um professor que está do lado de um cliente, do lado de um aluno, esse cliente pai e mãe, o professor pode tomar a decisão e aquele grupo reconhecer aquela decisão e falar, legal, decisão tomada. Numa empresa tradicional, o professor vai tomar uma decisão, vai todo mundo olhar para o diretor ou para o gerente e falar, e aí, a gente pode fazer? Né? Então, esse modelo de uma ponta para outra, para a gente realmente testar se a gente está... Porque muitos diretores, quando eu falo, não, mas aqui eles podem dar opinião. Não estamos falando da opinião, não. A gente está falando na tomada de decisão. Se a tomada de decisão foi para a ponta. Porque senão a gente vira modelo call center, que ninguém gosta. Telefonia. O que é que você gostaria? Você gostaria de ligar lá para quem resolve, não é isso? O que é que faz uma empresa que não está na transformação digital? Você liga lá, cai no call center, abre o chamado, fala com alguém que pede para você desligar o computador, ligar o computador, e fica naquela enrolação até que alguém que possa tomar a decisão te atenda, mas já passou um dia, uma hora, várias horas. Então, se a escola não for, Sim. ou o modelo de organização não for onde o atendente que atende o telefone, ele é um resolvedor de problema, não um atendedor de chamado, ela ainda não fez a migração. Agora, essa migração é lenta. Para endereçar objetivamente a sua pergunta, ela vai acontecer de maneira incremental, porque assim é a inovação e a mudança cultural. A gente não sai engatinhando e vai correr uma maratona de 10 quilômetros no dia seguinte. Nós vamos ter que treinar, vamos fazer isso em pequenos grupos, vamos mudar esse processo em pequenos grupos, pilotar. Lembra? Acho que o mindset é da cultura de startup. Você pode ser uma empresa de 50 anos, mas tem que ter a cultura de startup. Qual é? Testa. Testa pequenininho, testa rápido. Então você pode pegar um departamento, pega a sua área de marketing, deixa ele, porque talvez o marketing não faça uma propaganda do seu colégio sem você aprovar essa arte. Pensa comigo. Será que, hein, Lilian, será que os nossos diretores aí,
liberariam a área de marketing, aquele profissional de marketing que ele tem, para fazer uma peça e colocar um outdoor na cidade? Se bem que outdoor já é coisa envelhecida, né? Tá todo mundo no celular, não olha mais para a rua. Mas uma peça que vá lá para o digital mesmo, que está mais na moda, será que o diretor libera para ele fazer ou não? Mas não, ele vai tomar a decisão errada, Lilian. Claro, você contextualizou qual é o propósito da empresa, quais são os objetivos do mês, do trimestre, que ligam a empresa no propósito. Você deu o mesmo contexto que você tem para aquele analista de marketing que está lá na escola tomar uma boa decisão, porque a hora que você consegue fazer essa transição aos poucos, você ganha uma agenda, Lilian, maravilhosa, porque a maioria dos diretores que eu converso dizem, olha, Sandro, não posso nem conversar hoje porque minha agenda está lotada, eu tenho que... porque ele é centralizador. A beleza disso é que quando as pessoas têm autonomia para tomar decisão, você consegue ter espaço para pensar na estratégia da sua empresa, olhar os seus concorrentes, revisar o seu propósito, cuidar das pessoas. É para isso que o diretor está lá, para isso que o dono serve, não para falar, não consigo, acordei às 7 da manhã, saí da escola às 9 da noite só tomando decisão. Essa escola provavelmente tem um problema grave de saúde, que para enfrentar as mudanças na velocidade que a gente tem hoje, ela certamente vai ter muitos problemas. Sim, os contextos estão muito ágeis. E até digo que os problemas vêm cada vez mais criativos, né, Sandro? Nossa, eu nunca pensei em algo assim. E o problema parece que eles são mais criativos do que, por vezes, a nossa capacidade de resolvê-los. Mas muito bem, temos perguntas de ordem da tecnologia. Veja só. E está vindo aqui da equipe do Senac de Limeira. A pergunta que a professora Tina nos faz é um pouco envolvendo os professores nesse processo de inovação. Por vezes, a equipe de gestão, em análises e em resposta a esse tempo, seleciona materiais tecnológicos, metodologias diversificadas, mais ativas, interativas, participativas no sentido de construção colaborativa para os alunos, porque ao mesmo tempo que nós estamos com os desafios de gestão, de que isso aconteça com a nossa equipe, ao mesmo desafio, guardadas as proporções, estamos com as salas de aulas, com os estudantes que já precisam aprender essas competências, de desenvolver a sua autonomia num ambiente que proporcione tais desafios e tal assunção de risco, né? Então, quando eu estou agora em sala de aula e a equipe de gestão entende que uma certa tecnologia possa vir dinamizar esse processo, mas tem aquele professor ali que é mais convencional no seu jeito de fazer educação, que palavra você traria para essa escola que quer implementar mudanças, quer investir em inovação e que encontra equipes das mais diversas, das que amam o processo de mudança e inventividade e outras um pouco mais tradicionais no sentido de valorizar a prática que realizam. E aí, como é que a gente faz? A gente valoriza esse capital intelectual, essa prática que a escola já tem, a gente vai 100% para uma inovação. Outro dilema, acho que eu só estou jogando dilema para você, Sandro. Vamos lá, me ajuda, por favor. Olha, esse é um outro ponto super relevante. E aí eu queria colocar dois pilares para ajudar na nossa resposta aqui, na nossa reflexão. O primeiro pilar é, quando a gente fala muito da tecnologia, do digital, que é a realidade que a gente vem enfrentando, e as escolas e os professores, que é o fato que a gente está tratando aqui, vieram no último ano, né, tentando se desenhar uma nova função do professor usando essa tecnologia. Muitas escolas, muitas instituições acabaram fazendo uma migração digital e não uma transformação digital. O que eu quero dizer com isso? Se eu voltar aqui na origem do pensamento que nós estamos propondo sobre o contexto de gestão, a prioridade disso que a gente está falando é o cliente, é reduzir a fricção entre a escola, aluno, escola, família, reduzir a fricção, ou seja, simplificar essa vida. No termo mais cool do momento, gerar uma experiência encantadora. A gente precisa gerar uma experiência legal. Bom, sim, se eu faço uma migração digital na minha escola, o que eu quero dizer? Coloquei lá um monte de tecnologia, elas não se conversam. O aluno tem 4 logins e senha para entrar em plataformas diferentes. O professor também tem outros 5 lugares para entrar diferente, a família também, gera uma baita confusão. A gente reduziu a fricção para a família, a gente simplificou
o modelo para a família, para o professor está com uma vida mais simples do que ele tinha antes. Na maioria das vezes, quando a gente mergulha no ambiente escolar, especialmente agora no ambiente pandêmico, nós vemos que essas escolas tomaram decisões equivocadas. Elas entraram numa linha, porque você vê todos os dias aqui vários blogs, textos, PDFs, e-books para baixar, 30 apps que podem ajudar a sua escola, 20 sites que vão trazer elementos para a sua escola. Fujam desses elementos. Fujam, porque 30 apps na mão do seu aluno é um ambiente caótico. Um app não fala com o outro, o dado de um app não passa para o outro, e o seu aluno é único. Como é que o professor vai coletar os dados de aprendizagem de cada um desses apps? A gente não quer colocar um monte de app na mão do aluno para o aluno ter o que fazer, para que o aluno fique entretido. Não é para isso que as famílias entenderam a relevância da escola. Então, o ponto da resistência de muitos professores é porque eles não veem valor no que está acontecendo. E eu concordo com alguns desses professores. E se a escola não tem um ambiente que permite as pessoas serem criativas para resolverem os problemas reais da sociedade, que é o formato de aluno que a gente quer criar, a gente acabou entregando uma escola que já tinha suas dificuldades, já tinha os seus problemas em ambiente pré-Covid, foi para o ambiente Covid e deu mais trabalho para todo mundo. Botou lá os seus 30 apps, todos desconectados, colocou o professor numa situação de anormalidade, num ambiente super caótico, e deu mais trabalho para a família. Foi o oposto do que todos os outros setores fizeram para ganhar relevância no mercado. Ninguém pede a pizza no iFood no sábado à noite, porque ficou mais difícil pedir no iFood. Ficou mais simples do que ligar na pizzaria. Ninguém vai fazer uma reserva de uma casa no Airbnb, porque ficou muito mais difícil reservar a casa no Airbnb. Ficou muito mais simples. Será que estudar na sua escola no ambiente de Covid ficou mais simples? E aí, assim, eu vou até tirar a questão da idade, do infantil, do fundamental, anos iniciais. Vamos lá para o aluno do ensino médio, para o aluno do Fundamental 2, que está lá em casa jogando videogame, e joga videogame sem os pais. Ele não pede para os pais a todo momento, lá, bem pai, ajudar aqui. E talvez na escola ele peça essa ajuda. Por quê? Aquilo que foi a tecnologia adotada pela escola não foi uma tecnologia que fez uma transformação digital, ou seja, que simplificou a vida de todo mundo, trazendo mais valor. Então, essa é a lógica que a gente vai ganhando inimigo se a gente não faz direito esse trabalho de casa. O cerne da inovação é para resolver fricção. O segredo da inovação é reduzir fricção. Então, se a sua escola aumentou a fricção, e eu vejo isso, muitos pais estão malucos, enfurecidos com as escolas, porque ele recebe o PDF para imprimir, ele vê isso no celular, no app, no WhatsApp, de onde for, na plataforma da escola. O aluno não consegue fazer ali, ele tem que mandar lá para o computador dele, aí ele tem que imprimir, ele tem que tirar foto daquilo, volta para o computador, aí coloca, aí o professor reclama que não recebeu a atividade, olha como ficou isso. Então, você ter um ambiente digital adequado, que fale a língua do aluno, que entenda o aluno de maneira personalizada, que entenda o professor, que o professor precisa de dados, porque cada aluno está na sua casa, Lilian, cada um está com um ritmo de aprendizagem diferente. Se a gente não conseguir olhar como é que está sendo a desenvoltura de estudos, né, o ritmo de aprendizagem de cada aluno, como é que esse professor vai fazer a aula dele? Imagina os alunos voltando para o presencial. 30% em algumas cidades, 35%, 50% em outras, e alguns alunos em casa. Cada um está num ritmo de aprendizagem diferente. Se você não tiver um contexto digital para apoiar nessa jornada, você vai com certeza ter muitos professores com resistência à mudança. Então, já tem a resistência natural, o ser humano não muda, né, para tentar se preservar. Isso vem lá das cavernas, a gente tenta se esconder, tenta reprimir e não atacar e não inovar. Então, essa é uma mudança de postura que a sua organização tem que levar desenvolvimento para as pessoas, mostrar que a tentativa, o erro, a aprendizagem não é uma coisa ruim. Muitas empresas passaram décadas batendo nos funcionários, demitindo funcionários que erravam. Sabe aqueles funcionários que tomavam a iniciativa, que testavam coisas novas, eventualmente ele vai errar. E aí ele tinha um ambiente adequado para fazer essa mudança, então você se reprime. Aquele professor fala, eu não, se ele me ver aqui, se ele me enxergar, eu vou ser repreendido. É igual como o aluno em casa ali, né? Você vai se lembrar bem dessa situação do pai, né? O aluno tira nota 10 na escola e fala, não, legal, filho, é isso aí. Aí o aluno tira nota 2, ele passa a semana inteira brigando com o aluno, maltratando o aluno, falando na cabeça do aluno. Ou seja, quando ele conseguiu alguma coisa boa, ninguém comemorou, não teve cerimônia nenhuma, não teve nada. E quando ele errou, foi ali todo mundo batendo. Será que isso acontece com o funcionário também? Esse perfil, esse tipo de cultura que pune no erro
e que não traz a criatividade, não, errou, legal, qual é o aprendizado desse processo? O que você não fez bem que a gente poderia ter feito para melhorar isso? O que essa lição serve para a gente melhorar esse nosso futuro de curto prazo? Então depende da postura da empresa para ter um ambiente favorável à aceitação da mudança, Lilian. Sim, muito rica a sua fala e ela já acaba por responder por aqui a pergunta da Kátia Carneiro, em que consultava-nos aqui sobre esses grupos de WhatsApp, comunicação e esse acúmulo, né, essa intensificação de comunicação em tantas frentes. Então, às vezes, na expectativa de chegar de maneira mais ágil, está chegando de muitas formas fragmentadas. Então, é a sua fala acabou por responder também à pergunta da Kátia. Temos mais uma participação aqui, Sandro, e reafirmo aqui que quem ainda mandar perguntas dá para a gente alocar aqui no tempo de consulta com o Sandro. A professora Andréia, você agora vai um pouco de encontro a essa palavra que você citou, que teve um brilho especial no processo de mudança, que é disrupção. Disrupção é a gente tentar pensar de uma maneira diferente para resolver um determinado problema, não é? E você acredita que a experiência que passou a escola nesse período remoto, com o uso de tecnologia, de atendimentos à distância, virá a sugerir ou modelar uma nova forma de funcionamento dessa escola? Será, assim, jogando aí numa prospecção de tendências ou de futuro, que você vê alguma participação dessa escola em momentos presenciais, momentos remotos, estudos de autonomia, de autogestão responsável, de acompanhamento desse desenvolvimento do estudante por rubricas de avaliação, de sites, de plataformas que consigam aferir o quanto que ele já caminhou nas suas aprendizagens, com as evidências. Olha só, estou aqui elaborando já um tanto de hipóteses para ver como que você está enxergando esse movimento da escola daqui para frente. Lilian, primeiro até complementar o ponto aí das comunicações, é exatamente isso. Muita comunicação em excesso, às vezes é pior do que falta de comunicação. Falta de comunicação também é super terrível e a escola precisa dominar esse canal de comunicação e estabelecer os processos com as suas famílias, né? Então, às vezes ela manda o e-mail, manda o WhatsApp e a comunicação é ruim, né? Porque não importa necessariamente... Tem duas coisas importantes da comunicação. Como é que você estabelece o processo, os seus canais oficiais ali para fazer. E é sempre bom você estar perto de onde está acontecendo a comunicação, então está acessível aos pais para isso acontecer. E dois ninguém quer comunicar por comunicar, né? A gente não quer perder tempo, ninguém tem tempo. O bem mais precioso que a gente pode ter no nosso dia, todo mundo é igual, não importa se é rico ou se é pobre, cada um tem 24 horas por dia. A diferença é que uns usam melhor essas 24 horas e outros nem tanto. Então, quando a gente vai comunicar, as pessoas, os clientes, os alunos querem respostas. Querem resoluções, né? E o que a gente vê, às vezes, nas comunicações, elas são amplas, abertas e são pouco personalizadas, né? E você, como escola, pensa em personalizar a comunicação, ou seja, isso responde a esse problema. Dá mais trabalho. Você fala, Sandro, mas como é que eu vou responder só para a Maria, ou só para o João, ou só para o Sandro, ou só para a Lilian? Por isso você vai ter que escalar o seu processo. As pessoas vão ter que tomar decisões por você, porque se você for responder os 1000 pais que você tem na sua escola, você vai ter que mandar um e-mail padrão para todo mundo. Tá feito. Ele não vai atender ninguém. Então, a parte positiva é que o seu professor, que conhece a sua família, que chama ele pelo nome, sabe dos problemas daquele aluno, das oportunidades com aquela família, ele faça essa comunicação. Então, comunicação não é só o canal, gente. O canal tem que ser muito mais próximo, óbvio, do que as pessoas estão acostumadas a fazer. E não múltiplos canais, um canal só. Define esse canal e faz esse canal. E aí o conteúdo passa a ser, então, o grande desafio. Se você não descentralizar o poder, dando contexto, de novo, não vai fazer besteira, hein, Lilian? Porque se a gente descentralizar o poder sem desenhar o propósito, os objetivos, a gente influencia o risco do nosso empreendimento. Então, super importante. Bom, quanto ao outro ponto da mudança, só tenho uma certeza. Nós já vínhamos mudando, as escolas resistiam. Claro, tem as exceções, não estou querendo generalizar. E o que eu percebo agora, até eu fiquei um pouco mais... No começo dessa pandemia, eu enxergava essa crise, Lilian, como uma oportunidade ainda mais para as escolas se abraçarem na grande mudança.
O que eu vejo em boa parte das escolas hoje, conversando com os mantenedores, é que muitos deles ainda estão dizendo, não vou mudar agora, vou esperar. É esse medo das cavernas, né? Vou me resguardar aqui, ninguém vai me enxergar. Esse é o pior, assim, não tomar uma decisão é tomar uma decisão. Quando a gente tem um momento de disrupção, e aí a minha leitura sobre o que é a disrupção, Lilian, não é a gente necessariamente tomar decisões mais criativas ou fora da caixa, porque isso depende da gente. A disrupção ela é um fator até macroeconômico, é uma mudança do mercado, o mercado mudou. Esse seu eu, que funcionava num outro modelo, quebrou, caiu. Sabe quando passa, você tem um castelo de areia, bateu uma onda, derrubou. Então a gente não está falando em ser criativo necessariamente, é como responder a um cenário novo, é um mapa novo, mexeram no mapa, você estava navegando uma direção, desenharam outro mapa na sua frente, se você mantiver a mesma direção, você vai chegar num outro lugar, não tem sentido. Então é muito mais perigoso, porque esses mantenedores que eu tenho ouvido, que não aproveitaram a pandemia para tomar as decisões que eles estavam lá para fazer há muito tempo, porque a educação precisava sair do ensino para a aprendizagem, que são todos os elementos que você colocou ali, Lilian, e eu acredito, e assino embaixo, só que tem que ter uma mudança de postura das escolas. Se ela não agir, ela fala assim, na hora que passar, volta ao normal. Não volta. A onda vai derrubar o seu castelinho. E aí, quando você acordar, você olha para cima, está tudo mexido. É outro mercado, outro movimento. Então, a disrupção é muito pior do que ser criativo. É o que aconteceu agora. Mudou o cenário. E esse cliente mimado, Lilian, ele passa a ter opções. Aqui é talvez a mensagem mais poderosa que a gente pode deixar para o nosso dono de escola aqui, para o nosso coordenador, para o nosso diretor. Quando você tem um mercado de monopólio, na sua cidade só tem você, o cliente não tem opção. Aí surge a internet, surge uma série de sites, por exemplo. Por que o pré-vestibular está morrendo no mundo todo? No mundo? Eu estou exagerando. No Brasil, porque o Brasil era a casa do vestibular, né? Ainda é. Por que isso, no Brasil você vê as escolas perdendo o pré-vestibular? Porque passou a ter opção aluno, ele tem um canal do YouTube, ele tem sites que ele vai lá e paga R$ 29,90 por mês e acessa, ele estava pagando R$ 1.000 no pré-vestibular. Quando não tinha opção, ele só tinha aquele pré-vestibular na cidade para fazer, tanto faz se fazer um trabalho que era legal, passava aluno, não passava. Agora ele tem um monte de escola, com modelos diferentes, e mais a internet, YouTube e as plataformas digitais para oferecer. Então, isso é uma disrupção. Entrou, você cobrava R$ 1.500 a sua mensalidade pré-vestibular, entrou um camarada novo, com plataforma digital que está cobrando R$ 29,90. E aí, como é que joga esse jogo novo? Isso é disrupção. Ele mudou o mercado. Sim. Se você não mudar o seu mercado e falar, não, o que está faltando... E eu vejo isso, Lilian. O que está faltando é fazer novas peças de outdoor na cidade, eu preciso de publicidade. Não, meu amigo, você não entendeu nada. Você precisa mudar o seu modelo de negócios. Porque esse modelo seu era para uma outra realidade. O mercado teve uma ruptura, agora você precisa se transformar. Esse é o momento que, se você não muda, você perde o seu negócio, você perde a sua escola, você perde a relevância na sua sociedade. Sim, e aí entram vários fatores, né? O quanto o seu ambiente de aprendizagem está adequado, tem que atentar para isso. Quais as tecnologias estão em seu suporte e quão eficientes se mostram no seu processo. Quais são os seus materiais didáticos de suporte e o quanto que você já dialoga com os objetos digitais, o quanto você reaproveita materiais produzidos pelos seus professores em repositórios. Nossa, a escola não está fácil para conseguir gerenciar isso tudo não, viu, Sandro? Não tá. E aí é o parceiro adequado, viu, Lilian? Porque se a escola não escolher um parceiro adequado, um parceiro que consiga dialogar para ajudar a escola a se desenvolver, num mundo que ninguém tem respostas corretas, você sozinho, de novo, é um golpe de humildade, é reconhecer que você tem uma fragilidade e buscar ajuda. Muito bom. Nosso tempo está quase se encerrando, mas eu queria fazer uma última pergunta. Talvez sejamos breves aqui, porque ainda temos a conclusão da equipe da Beth. Mas eu não poderia deixar de trazer essa outra palavra que também foi recorrente na nossa conversa por aqui, que é a palavra jornada. Jornada Beth Online, que pesquisa sobre a jornada de aprendizagem, já reafirmo a palavra da Larissa, quem ainda não participou, participe, que também tem aqui, encontrando na sua fala, a jornada de experiência. O que é essa jornada? Que conceito é esse de percurso, de trilha, de processo, né? Então, como que a gente vai se atentar para essa jornada? E aí, então, logo também, eu já peço suas palavras aí de conclusão desse tempo.
Bom, então eu até encerro a minha participação aqui, Lilian, dizendo, acho que você me deu aqui a oportunidade excelente para dizer que gerencie corretamente as suas expectativas, né? Você tendo um time, mais do que um time para ser criativo, é um time que vai entender os problemas e vai resolver com você. Então, qualquer guerra fica simples se você tiver um time importante do teu lado, engajado. E a jornada é saber que não adianta correr 10 quilômetros num dia e correr 1 quilômetro no dia seguinte. A jornada ela precisa fazer a sua lição de casa, o seu trabalho de consciência cultural, todos os dias um pedacinho, constante. Fazer essa constância com o seu time, entender o seu propósito, ter clareza nos objetivos, reafirmar isso, olhar isso para isso todo dia, né? Evangelizando o seu time para fazer algo que você certamente, com essa visão de propósito e de continuidade, de foco de continuidade, você vai ter uma jornada belíssima. Então, gerencie as suas expectativas, nada vai mudar amanhã. Mas se você não começar hoje, ter um propósito claro e fazer esse passo a passo todos os dias, num ritmo que você consiga dar conta, é muito melhor do que contratar uma consultoria, fazer um sprint aí de uma semana, um mês, e depois volta para o seu status anterior. Isso não vai fazer bem para você, nem para ninguém, o gosto amargo na boca. Então, o meu desejo é que vocês tenham sucesso nesse momento de revolução das suas escolas, sejam humildes o suficiente para reconhecer as fragilidades, buscar ajuda quando necessário, e pense sempre que vai ser impossível você escalar a resolução dos problemas sendo você o único dono do saber. Distribua essa capacidade de dialogar com seus clientes para quem mais entende do seu negócio, que são os seus colaboradores. Foco no propósito, objetivos e valores ali no seu dia a dia, correndo 1 milhazinha por dia, que você vai chegar no final da sua jornada com muito sucesso. Obrigado, viu, Lilian? E obrigado a Beth pela oportunidade. Muito bom, agradeço, Sandro. Quer deixar rede social? Sandro Bonazzi e Conexia, sem dúvida. Conexia Educação também, a gente fica à disposição para ajudar qualquer um dos mantenedores. Muito bom. Aqui também, @lilianeves.edu. E essa jornada que seja sempre muito prazerosa, acompanhando e vivendo, porque a caminhada é essa. A vida é um devir, não sabemos, não é mesmo? O decurso da nossa própria existência. Então, que vocês fiquem aí com o nosso abraço e contem conosco nessa jornada que é fazer educação e transformação social. Agradeço aqui mais uma vez a parceria da Beth e a palavra está com a Larissa para o encerramento. Obrigada, Sandro, pela interlocução. Muito obrigada, Lilian. Obrigada ao Sandro mais uma vez. Foi uma palestra realmente incrível. Olha só, no início do bloco eu falei sobre a enquete da Conexia, que está disponível abaixo dessa tela, no botão de enquete. Então, se você ainda não respondeu, corre, porque ainda dá tempo. Tem um outro recado. A educação da Nova Zelândia pode ficar mais perto de você com a plataforma online futurelearn.com, que chega em junho. Cursos de inglês e de temas de diversas áreas do conhecimento estarão disponíveis gratuitamente e com a chancela das universidades e outras instituições de ensino do país, que é considerado um dos que melhor prepara os estudantes para o futuro. Conheça então futurelearn.com e descubra a educação inovadora da Nova Zelândia. A gente está encerrando agora, então, essa sessão plenária e, na sequência, tem os palcos de lives. São 6 sessões de 30 minutos sobre inovação e tecnologia em educação, onde você também pode interagir e participar com os palestrantes. Para acessar é bem fácil. Você retorna ao auditório principal e clica na aba Palco de Lives. E aí você escolhe uma das 6 sessões disponíveis para você assistir. Agora serão as sessões da Editora do Brasil, Evolucional, Conexia, SAI, SAS e Google. E você também, se preferir, pode visitar os estandes na área de exposição. Então, vocês estão prontos para os palcos de lives? A gente se vê daqui a pouco.